Senhor, nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Felipe, Senhor, esta palavra que será ministrada por ele, e certamente o teu Espírito Santo, usando o teu servo, irá falar profundamente no nosso coração, e que nós já te agradecemos por tudo que tu irás fazer, mediante a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Bem, hoje tivemos a nossa reunião da NCM. A reunião da NCM hoje já serviu também, com certeza, para preparar o sábado que vem, né, Rosimar? Sábado que vem nós vamos ter aqui o encontro dos avós. E aí vamos ter, então, é um evento para toda a igreja está convidada, não só os avós, não só os netos, mas também os pais, os filhos. É uma programação para todas as idades. Vai ter lanche? Vai ter lanche, né? Isso é um atrativo, a gente sempre fala, vai ter um lanche. Mas vai ter comunhão, vai ter brincadeira, vai ter música. O evento, inclusive, é sobre música. O nosso coordenador estadual de missões estaduais, que esteve pregando na manhã de hoje, ele, inclusive, deu aí um reforço. Venha, não deixe de vir. Sábado, às 15 horas. Confere, Rosimar? Então, estão todos convidados mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia. Está lá na tela, né? A importância da música na terceira idade, com o palestrante Renan Hart, no próximo dia 27/7, às 5 horas. Eu estava às 15 horas. Estava me lembrando aqui, esse sobrenome Hart, lembrei de onde é que era, do Casal 20, o pessoal de cabecinha branca vai lembrar, né? O Casal 20, era não sei o que é Hart, agora não sei o que é Hart também. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Se não me engano, era Jonathan Hart. Capítulo 2 de Apocalipse. Estamos fazendo uma breve série de mensagens sobre a igreja que o Senhor Jesus quer, a igreja que Ele quer encontrar. Baseado nas palavras dele mesmo, que disse, né, as suas 7 cartas que ele mandou João escrever às 7 igrejas da Ásia, aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Portanto, a tendência é que nós tenhamos 7 mensagens. Já fizemos as 2 primeiras, essa é a terceira. A primeira carta teve coisas positivas, mas também teve coisas negativas. A segunda carta não teve nada de negativo, só teve coisas positivas. E eu reparei só hoje que na minha Bíblia, eu vou usar a NVT Tamir, que na minha Bíblia NVT, ela tem títulos para cada igreja. Então ele vai dizer, por exemplo, a primeira carta, a igreja de Éfeso, ele vai dizer mensagem a Éfeso, a igreja leal. A última, mensagem a Esmirna, a igreja sofredora. E hoje nós vamos então trabalhar com Pérgamo, a igreja comprometida, de acordo aqui com o título que veio na minha Bíblia. Então vamos pegar Apocalipse capítulo 2, vamos começar no versículo 12 e vamos até ao versículo 17. Escreva esta carta ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês, lembrando que isso é uma igreja escrita é uma carta escrita a uma igreja. Ele está dizendo, há no meio da igreja, entre vocês, alguns que seguem o ensino dos nicolaítas, que nós já vimos na primeira carta à igreja de Éfeso, que depois que o Senhor Jesus
precisa voltar ao primeiro amor, depois ele vem ao final. Mas eu também tenho a favor de vocês, que vocês aí em Éfeso odeiam a obra dos nicolaítas, que eu também odeio. Então veja, o Senhor já disse aqui que ele odeia a obra dos nicolaítas. E ele está alertando aqui a igreja de Pérgamo, que lá no meio deles tinha nicolaítas, alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra que no primeiro versículo, aqui no versículo 12, ele disse: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois lados. Se voltarmos ao capítulo 1, João vai dizer a figura que se apresentou diante dele, que é o Cristo glorificado. E dentre várias características deste Cristo glorificado, o Senhor, ele vai dizer que ele tem os cabelos brancos como a branca neve, ou seja, ele é ancião de dias, ele tem toda a sabedoria, ele se veste com uma veste talar, ele é rei, ele tem os seus olhos como chamas de fogo, ou seja, nada pode escapar da visão dele, ele vê tudo, e da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes, ou seja, a sua palavra esmiuça, corta, e nada pode escapar ao alcance da palavra dele. Portanto, a essa igreja, ele se apresenta e diz: olha, quem está falando com vocês é quem tem a espada afiada, a minha palavra é a espada afiada. E agora ele vai dizer: se não se arrepender, virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, ele sempre termina assim: um convite e uma promessa. Um convite ao arrependimento, e a promessa dessa vez é: ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ó Pai, fala conosco, nos alimenta, sê conosco, em nome do Senhor Jesus, que oramos. Amém. Esta carta à igreja de Pérgamo, aparentemente a gente não consegue ver muita coisa nela que se conecte com a nossa realidade hoje, mas como tem coisas que se conectam conosco. Por exemplo, o Senhor disse que Pérgamo é onde está o trono de Satanás. Hoje, neste domingo, vocês sabem o que estava acontecendo hoje lá no caminho Niemeyer, aqui em Niterói? Hoje houve um mega encontro das religiões de matriz africana aqui na nossa cidade, lá no caminho Niemeyer. Um mega encontro dos terreiros de Umbanda. Adoração a quem? A Satanás. A gente tem que falar com todas as letras. Adoração ao diabo, a Satanás. E vejam então, não está tão longe da gente. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, como se cantava antigamente, é uma cidade onde Satanás tem a primazia, pelo menos por uns 4 dias no ano, de papel passado, porque o prefeito pega a chave da cidade e dá na mão do rei Mundo para as festividades de carnaval. E carnaval, vocês sabem quem é que gosta dessa festa, quem é que está sempre em evidência nessa festa, às vezes na comissão de frente, espancando Jesus, como já se foi visto há uns anos atrás, outras vezes carros alegóricos enormes, celebrando o diabo. Então não está longe de nós sermos uma igreja que está próxima onde Satanás tem o seu trono. Essa cidade aqui de Pérgamo, ela tinha algumas características interessantes. Era uma cidade que era um centro cultural. O Rio de Janeiro é um centro cultural,
Você andar ali pelo centro do Rio com alguém que conheça a história, você não consegue dar, sei lá, 50 passos no centro do Rio sem ouvir falar de alguma coisa histórica. Você desceu da barca, chegou do lado de lá, aqui é a Praça 15 de Novembro. Na verdade, essa praça é um aterro. Aqui havia o Cais Farrum, onde chegou a família real em 1808. Um pouco mais à frente você vai esticar, só levantar os olhos você vai olhar, aqui é o Paço Imperial, onde o rei Dom João VI viveu, e por aí vai. A Avenida 1º de Março, a antiga Catedral da Sé, fica bem ali na 1º de Março, logo à frente do Paço Imperial, tantas coisas. Essa cidade aqui de Pérgamo também era um centro cultural. O Rio de Janeiro foi capital do nosso estado, do nosso país. Foi capital do nosso país durante uns 300 anos. Pérgamo foi a capital da província romana da Ásia por uns 400 anos também. Olha quantas semelhanças. E Pérgamo tem aquilo que a gente fala, às vezes, que é um plus a mais. Os irmãos se lembram que os livros antigos, os livros desse tempo bíblico, eles não eram assim de virar página. Como eram os livros desse tempo? Eram rolos. E como é que se chama esse tipo de rolo? Você falou pergaminho. Percebeu como Pérgamo e pergaminho são próximos? Por que isso acontece? Porque a maior biblioteca do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, hoje já perdida, infelizmente, no incêndio, era a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. Eu estou com catedral na cabeça. A maior biblioteca do mundo antigo, a biblioteca de Alexandria, no Egito. Acontece que o dirigente de Pérgamo tanto fez, tanto buzinou no ouvido do bibliotecário lá de Alexandria, que conseguiu comprar o passe dele. E disse: vamos fundar aqui uma tremenda de uma biblioteca também, porque nós somos um mega centro cultural. O governador do Egito não gostou dessa história e disse: vamos parar de fornecer papiro para Pérgamo. E sabe o que Pérgamo fez? Vamos ter que arrumar outro jeito de escrever os nossos livros. Se o Egito não vai mandar papiro, então vamos inventar uma outra coisa. Então eles inventaram em Pérgamo o pergaminho. Por isso que pergaminho vem de Pérgamo. E o pergaminho ele é feito de couro, um couro tratado, para que possa ser trabalhado na escrita. Veja como a gente aprende coisas com a Bíblia. A Bíblia Sagrada era um centro cultural, era um centro realmente fantástico, uma cidade que tinha nessa época a biblioteca lá de Pérgamo passou a ser então a segunda biblioteca maior do mundo, atrás apenas de Alexandria. A biblioteca de Pérgamo chegou a ostentar 200 mil livros, 200 mil pergaminhos. O nome do bibliotecário era Aristófanes de Bizâncio, esse que veio de Alexandria para cá, para esse centro tão importante que era Pérgamo. Também Pérgamo, assim como também vimos que Esmirna era um centro de adoração pagã, como Éfeso também era um centro de adoração pagã, não era diferente na catedral, na capital da província da Ásia, que era essa cidade de Pérgamo. Também era um centro de adoração, de culto religioso pagão e cheio de todo tipo de deuses. Adoravam ali, foi a primeira cidade da Ásia a ter um templo para o imperador, que no caso foi César Augusto. Havia ali um templo para Zeus também. Vejam, era realmente o lugar onde estava o trono de Satanás. Ali tudo era paganismo.
tudo ali era paganismo. Mas é interessante perceber também, eu não sei se os irmãos já se deram ao trabalho de observar como é o símbolo, como é o... As motos hoje estão... Elton, me ajuda aí, por favor. Obrigado. Vocês sabem como é o símbolo da medicina hoje em dia? O que tem enrolado? Uma serpente. Essa serpente era cultuada em Pérgamo. Essa serpente se chamava Esculápio. E ali havia um centro de adoração a esse tal Esculápio, que era chamado por eles, pasmem vocês, de Deus Salvador. Ele era ligado à cura. Por isso passou a ser, então, o símbolo da medicina até hoje, a serpente de Esculápio. Então veja, o Salvador, ali naquela circunstância, era visto como uma serpente, que no Éden era exatamente o tentador, o inimigo. E agora chegam os cristãos com uma nova mensagem de um Deus Salvador. E é claro que Satanás, que já estava estabelecido ali, não gostou nada desse assunto. A serpente, traidora, assassina, mentirosa, tentadora do homem, ali era vista como salvadora. E como eu já disse também, além disso havia ali um culto ao imperador, a César Augusto. Por quê? Porque a deusa Roma era adorada, mas um pouco mais adiante se decidiu que, como Roma era governada pelo imperador, fosse o imperador que fosse, obviamente o imperador era visto como uma extensão da deusa Roma. Então o imperador era visto como Deus. E nós já conhecemos várias histórias bíblicas de cristãos que foram mortos por negarem-se a dizer que César era Deus. Mas como é que funcionava essa adoração ao imperador? Funcionava da seguinte forma: uma vez por ano, todo cidadão romano, todos os súditos, deviam ir ao templo de César, e ficava anotado. Deveriam ir ao templo de César uma vez por ano, pagar o seu devido tributo, queimar incenso para César e dizer as palavras: César é o Senhor. Uma vez por ano não adianta, tinha que ir e dizer: César é o Senhor. Depois disso, você podia adorar o Deus que você quisesse, quantas vezes você quisesse, podia sair do templo de César e ir no templo de Esculápio, no templo de Zeus, aí é contigo, desde que não deixasse de ir queimar incenso e declarar a sua fidelidade divina a César. E aí, meus irmãos, vocês podem ver, vocês podem imaginar que o cristão e o próprio judeu não eram nada bem vistos nesse contexto, porque eles não se cobravam, eles não diriam jamais que César é o Senhor. Portanto, mais uma vez, vemos aqui que a coisa ali era muito séria. Ali estava o trono de Satanás. E o que foi que o Senhor disse aqui na sua carta? Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás, ainda assim você permanece leal ao meu nome. Na sua versão mais tradicional deve dizer alguma coisa do tipo: mas não negaste o meu nome. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Talvez alguns pensassem: não, mas é uma mentirinha. Como é que o povo diz? É uma mentirinha branca, né? Vou lá, cruzo o dedo e digo que César é o Senhor. Mas ou Jesus é o Senhor da minha vida, em tudo, em toda circunstância, em toda situação,
ou ele não é Senhor. O Senhor Jesus, ele deixou clara uma mensagem ao dizer: dai a César o que é de César, mas a adoração a Deus o que é de Deus. E César não é Deus. E não há homem sobre a face da terra que se possa dizer: é o Senhor. Não. Só houve um que caminhou nesse mundo, que é o Senhor. E por quê? Porque Deus o fez. Porque é nascido de Deus. O trono de Satanás, portanto, não era simplesmente ali uma adoração, um templo ou outro, não. Era tudo. E é aqui que eu quero conectar com a nossa realidade hoje. O trono de Satanás não era o templo a César, ou o templo a Roma, ou o templo a Zeus, mas era o próprio sistema da cidade. Porque no sistema da cidade, se você andasse conforme os romanos andavam ali naquela província da Ásia, você seria mais um na multidão. O sistema te empurrava, te constrangia a adorar diversos deuses. No barato você tinha que uma vez por ano adorar César. O sistema já estava todo montado, e se qualquer peça não se encaixasse naquele sistema, o que aconteceria com ele? Essa peça seria arrancada, quebrada, destruída. Havia em Pérgamo toda uma atmosfera, havia um sistema muito bem fechado, intrincado, em que as coisas deveriam funcionar daquela forma, e quem não se coadunasse com aquilo, quem não concordasse, quem não andasse conforme todos os outros andavam ali, era observado e era delatado. Olha, tem um povo ali que até ano passado vinha aqui e dizia que César era o Senhor, que adorava outros deuses ali com a gente, que agora já não está fazendo isso. É mesmo? É. Eles não dizem que César era o Senhor, não, dizem que um tal de Jesus é o Senhor. O que acontecia ali em Pérgamo, meus irmãos? Duas coisas. O sistema em Pérgamo, ele trabalhava primeiramente pela pressão. O cristão, ele era pressionado. Não, é a lei. Vocês são descumpridores da lei. Vocês têm que adorar a César. Têm que dizer que César é o Senhor. A trisavó da Letícia, trisavó dela, portuguesa, converteu-se lá em Portugal. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Converteu-se lá em Portugal, no começo do século passado. Ela nasceu em 1901. E ela converteu-se. E seu marido ficou doente e morreu. Naquele tempo, Portugal era um país altamente católico. E a pressão dos países altamente católicos, como era o Brasil também, a pressão era forte. O crente, ele era mal visto. O crente, ele era apontado. O crente, às vezes, as pessoas não queriam receber o dinheiro do crente. Não, aqui você não compra. E a trisavó dela passou por uma situação para lá de constrangedora, mas ela era uma crente fiel. O marido morreu. E os cemitérios eram geridos pela Igreja Católica. E não queriam enterrar o marido dela. Sabe o que se fazia com as pessoas que não podiam ser enterradas nos cemitérios nesse tempo? Elas eram enterradas no meio da rua, debaixo do calçamento. E foi assim que aquele homem foi enterrado. Mas ela era valente, ela disse alguma coisa do tipo: não tem problema nenhum não, pode enterrar aí onde vocês quiserem, em qualquer lugar. Isso não me diz mais respeito. Ele não está mais aqui, está com o Senhor. A pressão
que os nossos irmãos experimentaram aqui em Esmirna, ela ainda é experimentada hoje em muitos outros lugares. Hoje a gente enfrenta uma pressão e a gente já está no segundo estágio, que também aconteceu em Esmirna, que é a sedução. O sistema desse mundo, ele tentou quebrar o crente pela pressão. E muitos se renderam na pressão. Mas depois, tanto em Esmirna como no nosso tempo, Satanás disse: vou mudar a minha lógica, porque a pressão já não está mais dando aquele resultado que eu queria. Vou partir para a sedução. Por isso o Senhor Jesus vai dizer aqui, no versículo 14: tenho contra você que você tolere em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Balaão, filho de Beor. Ali em Números 22, 23, 24, 25, você vai encontrar Balaão tentando amaldiçoar, recebendo dinheiro para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, porque o Senhor não permitia. Mas no capítulo 25 de Números, ele vai começar com os 3 primeiros versículos, contando a história de como é que o povo então realmente desagradou a Deus. Porque Balaão ensinou Balaque a seduzir o povo. Como? Com o uso de jovens bonitas e atraentes. E ali os filhos de Israel, atraídos por aquelas mulheres, começaram a ter relações e relacionamentos com elas. E não apenas com elas, mas elas, com o seu poder de sedução, atraíram aqueles homens para fazer o que elas gostavam. Vamos, amor, vamos, meu bem, vamos adorar o nosso Deus ali. O que tem? O que tem? Vocês já viram isso em algum lugar? Isso acontece? Acontece. Vem, meu amor, vamos, vou ali só oferecer ali um incenso lá aos nossos deuses de Moabe. E os caras iam. E ali Deus pesa a mão sobre o seu povo. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Havia ali gente que era do sincretismo, gente que misturava o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o Evangelho, e tinha uma amizadezinha com o mundo, misturava. Mas o que tem? A gente vai ali, fala uma vez por ano que César é Deus e está tudo bem. Vamos evitar a pressão, mas evitou a pressão e caiu pela sedução. Mas o que tem? As meninas ali que trabalham ali naquele templo da deusa Diana, a gente vai lá, chega lá e tal, não tem nada demais não. Esses eram os servos de Balaão, e tem pior, como acabamos de ler aqui, os nicolaítas, que queriam ter domínio sobre a herança, sobre o povo do Senhor. E os nicolaítas faziam coisa pior. Os nicolaítas diziam claramente: olha, não tem nada demais, a nossa salvação é espiritual, o que a gente fizer com o corpo, está tudo bem. Inclusive, Deus não nos deu uma tão grande salvação. Jesus é um Salvador tremendo, maravilhoso. O que o nosso pecado pode implicar? Inclusive, quanto mais a gente pecar, mais Deus vai nos perdoar. Essa era a conversa dos nicolaítas. Meus irmãos, mas essa igreja, ela começa ouvindo do Senhor que eles não negaram o nome dele. Não foi isso que lemos a princípio? Você não negou o meu nome. Mas esse tipo de conduta da turma lá de Balaão e dos nicolaítas, se fosse uma conduta permitida,
Se todos dissessem, não, nós temos aqui então esses irmãos, eles pensam assim, mas vai deixando ele aí, pela graça de Deus, ele vai enxergar melhor. O que Paulo nos ensina sobre as más conversações? O que as más conversações fazem? Corrompem os bons costumes. Exatamente isso que estava acontecendo. As más conversações, aquele fermento ali, dessa turma do sincretismo, com a turma do que tem, do todo mundo faz, e não é nada disso, vamos lá no amor. A gente vive isso hoje no nosso tempo evangélico. Vivemos um tempo em que você aponta alguma coisa e alguém diz assim, irmão, não julga não, a Bíblia diz para não julgar. Não julgueis, você está julgando, pela mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Está certo? Está certo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque quando o Senhor Jesus diz para não julgar, está lá em Mateus capítulo 7, no contexto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 1. Ele vai falar sobre isso. Mas lá no final do mesmo capítulo, ali pelo versículo 25, 26, o Senhor Jesus vai dizer que muitos dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo e tal. E ele dirá, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. O que nós temos que julgar? Não estou julgando a pessoa, não estou condenando a pessoa, não me compete realmente condenar a pessoa, mas me compete alertar para o bem dela, para que ela que está praticando o mal não chegue lá naquele grande dia, chegue lá enganada. Poxa, mas eu achou errado, vai para o inferno. Uma coisa é julgar, dizer, vocês são condenados, são miseráveis. Outra coisa é admoestar. Admoestar é nosso papel. Os irmãos ainda creem nisso? Nós temos que admoestar, nós temos que apontar o erro. Veja que essa é uma igreja que ela não levou o nome do Senhor, e ele ainda vai citar o nome de alguém aqui. Vai dizer no versículo 13, que não levou o nome do Senhor, mesmo no tempo de Antipas, quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto no lugar onde vocês moram, que é a morada de Satanás. Antipas, o pastor dessa igreja, diz a história que este homem, por causa do nome de Cristo, ele sofreu uma das torturas mais terríveis daquele tempo, em que havia um touro de bronze, e esse touro ele era oco, colocava-se a pessoa amarrada dentro daquele touro de bronze e acendia a fogueira debaixo do touro de bronze. Você imagina o que acontecia ali dentro. E o sujeito morreu ali, naquele calor, dentro daquele, cozido, dentro daquele touro de bronze. Esse foi Antipas, um homem de Deus covardemente assassinado naquele lugar. Porque Antipas era um dos que não aceitava nem a pressão, nem a sedução, nem a mistura, nem o ecumenismo, nem o que tem. Mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, aquele tempo de Antipas era bom, porque Antipas foi minha fiel testemunha. E o que ele está dizendo agora? Vamos voltar para o tempo da fiel testemunha, porque agora vocês já estão aceitando o que era inaceitável, o que é inaceitável e o que será inaceitável naquele grande dia. Vocês não devem aceitar essas conversas aí dos nicolaítas e nem dos outros que acham que está tudo bem, dá para a gente misturar um pouquinho. Cavalos de Troia dentro da igreja de Jesus. Cavalos de Troia parecem coisa muito boa, são recebidos com alegria e na verdade estão ali minando para destruir a igreja do Senhor, trazendo pecado. E o pecado, meus irmãos, vocês não se enganem não, o pecado enfraquece a igreja, o pecado acaba com o testemunho da igreja. Mas você é daquela igreja ali?
tinha um pastor que não sei o quê, não era ali que era o fulano que aprontou aqui. Ih, rapaz, aquela igreja ali acabou com o testemunho. Uma pessoa é capaz de acabar com o testemunho. E a igreja, quando é que a igreja ela é forte? A igreja é forte quando ela é santa. A igreja é forte, repete comigo. A igreja é forte quando ela é santa. Nós temos de ser uma igreja santa. Pérgamo estava começando a deixar um certo fermento esquisito entrar e fazer a morada ali. Esses que eram da doutrina de Balaão, que deixavam entrar umas coisinhas que tem, e os nicolaítas, que faziam apologia aberta mesmo ao pecado, dizendo que não tem nada não, o pecado tudo bem, porque Jesus é maior do que o pecado. Mas o pior não eram esses dois grupos. O pior, meus irmãos, é que tinha irmãos fiéis da igreja, que parece que estavam amortecidos, adormecidos, e deixavam aquilo acontecer. Parecia que a igreja, e aqui estou citando agora o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse uma coisa interessantíssima. Parecia que a igreja queria submergir suas diferenças doutrinárias no oceano do amor fraternal. Veja bem, amar o irmão é a ordem de Jesus. Viver uma vida de amor com os irmãos é bênção. Não é isso que o Senhor vai dizer? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Mas Paulo também vai dizer: ora, se alguém no meio de vocês se diz irmão e pratica isso, presta atenção nele, orienta ele, vai até ele, se não te ouvir, meu irmão, trata como publicano e pecador. Estou somando aqui uma informação de Paulo com a própria palavra do Senhor Jesus. Não dá para a gente entrar nesse discurso do não julgueis. O amor passa tudo, passa a mão por cima. O amor de Deus não passa a mão por cima. O amor de Deus, ele é justo. É um amor que afirma: Deus ama você. Ama. Mas ai de você se você não se consertar. Ai de você se você não tomar, não retornar nesse caminho que você está tomando. Está tomando o caminho dos ímpios. Bem-aventurado é o varão que não anda no caminho dos ímpios. Olha, você está parando no caminho dos pecadores. Você já está se assentando na roda dos escarnecedores. Levanta, sai daí e volta para o caminho reto. Não dá para a gente ficar cocheando entre dois pensamentos. Mas sei lá, Jesus é bom. Não, mas não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Quem está falando não sou eu, é o Senhor Jesus. Ele está apontando todo tipo de absurdo que há nessa igreja. Os nicolaítas ensinavam que a liberdade de Cristo era tal tamanha que era liberdade para pecar, quando não é isso. Jesus odeia o pecado e ele odeia a obra dos nicolaítas. Ele disse isso na primeira carta, de maneira bem clara. E aquilo que ele odiava, ele já tinha declarado que odiava em Éfeso, agora era tolerado. Tudo bem. Aqui em Pérgamo, ele está alertando: olha, Pérgamo, preste atenção. Parece uma coisinha tão pouca, uma igreja tão boa, que não negou o meu nome, mesmo diante da ameaça de morte, mas o que tem? Um pouquinho de fermento, um pouco de fermento, leveda toda a massa. E ali, principalmente, onde era o trono de Satanás, não dava para brincar com o pecado, porque o pecado estava ali, aliciando o tempo todo, convidando o tempo todo para toda espécie de pecado. E erram aqueles que dizem nos nossos tempos que a igreja ela tem que vencer, que ela tem que pregar, que ela tem que mostrar que o crente ele não é assim tão diferente. Meu irmão, se o crente não é diferente, para que ele serve? O
O crente ele tem que mostrar que ele é diferente, que ele é outra coisa. Não, eu sou nascido de Deus. Está sentado no bar com o ímpio está lá tomando a cerveja dele, o crente está lá tomando a cerveja dele também. Não, mas eu sou nascido de novo. O ímpio está olhando para ele, tá legal, estamos juntos. Um brinde. Entendeu? Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Então é coisa para a gente se atentar, é pela diferença. A imoralidade, está o crente lá contando piada suja no meio da roda lá da galera lá do trabalho, e aí no belo dia está falando, não, mas aí tá, eu sou nascido de novo, Jesus me salvou, te olha de cima a baixo, é mesmo? Que coisa, quem diria? Havia ali uma confusão mental, para usar o termo psicológico, uma dissonância cognitiva em alguns irmãos, que não estavam percebendo que no meio da santidade estava entrando um fermento de sujeira. Havia ali uma certa confusão mental da heresia, uma mistura que não poderia acontecer e que levaria essa igreja, poderia levar essa igreja à ruína. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus. Ele aponta que eles tinham que prestar muita atenção nas seduções daqueles filhos de Balaão que estavam ali querendo misturar as coisas, e também muito cuidado com a doutrina errada, herética dos nicolaítas. A igreja estava sofrendo com pressões externas e com inimigos internos. Precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos, ainda nos nossos tempos, porque o desvio doutrinário está aí. Todo tipo de doutrina hoje é pregada na Bíblia, na internet, nas igrejas. Uma delas eu falo sempre aqui, vou sempre falar, a tal da teologia da prosperidade, que não é teologia de forma alguma. Aquilo ali é malandragem para ganhar dinheiro. Porque só quem está bem na turma, nesse negócio é a turma que pede. A turma que vai lá e dá não ganha nada, porque aquilo ali é uma doutrina errada, é uma heresia, usando a Bíblia para eles ganharem dinheiro. Aquilo não é culto a Deus, é culto a Mamon. É preciso que se diga isso. O Senhor Jesus já disse aqui nesse texto que lemos, que haveria um juízo. Aqueles que estavam vivendo abertamente em pecado, nicolaítas, aqueles que estavam aproveitando da facilidade, do jogo de cintura e tal, daquele pessoal da doutrina de Balaão, esses seriam julgados. Mas vejam, por causa deles, toda a igreja está sendo chamada a atenção. Toda a igreja está sendo disciplinada para se arrepender da tolerância. Olha o versículo 16. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Alguma coisa iria acontecer naquela igreja, ia haver um racha ali naquela igreja, se não houvesse arrependimento. A mensagem maravilhosa do Evangelho é uma espada de dois gumes. Não foi o que ele disse aqui, senão virei com a espada da minha boca? Essa espada ela tem dois fios, ela tem um fio de cada lado. Ela corta dos dois lados. Ela é uma palavra maravilhosa, ela é a palavra da verdade, é a palavra do consolo. Mas na hora do julgamento, ela é o padrão da justiça. Na hora do julgamento, ela até a hora do julgamento ela alerta, mas na hora do julgamento ela vai cortar para o outro lado, que é o lado da justiça. Ela vai pesar, ela é o padrão da justiça. A palavra salvadora vai se tornar a espada do carrasco para aqueles que caírem em pecado, que resolverem viver em pecado e não se arrependerem. Para terminar, vamos falar então do final da história, que o Senhor vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. E quem é o vitorioso? O que o vitorioso vai ganhar? Ele vai ganhar duas coisas.
ele vai poder comer do maná escondido. E ele vai ganhar uma pedra branca com um novo nome. Recebendo o maná escondido, dizem os autores que eu pude consultar, simboliza o seguinte, que dentro da Arca da Aliança tinha 3 coisas. Na Arca da Aliança tinha a vara de Arão, que frutificou, e floresceu e frutificou. Tínhamos ali dentro da Arca da Aliança também uma porção do maná e as tábuas da lei. E o Senhor Jesus está dizendo, quem perseverar, quem, como é que diz aqui na minha versão, ao vitorioso, né, o que perseverar até o fim, vai comer do maná escondido. É como se fosse aquele maná que estava dentro da Arca da Aliança. E o que é o maná? É o pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão do céu. Então veja, o que ele está dizendo é, quem se arrepender, quem perseverar até o fim, vai ter plena comunhão comigo. Eu sou o maná do céu, eu sou o pão do céu. Quem perseverar até o fim, quem se deixar de se desviar e se voltar para Ele, tem a garantia de que não vai ser deixado por Jesus. Vai experimentar o melhor dos banquetes celestiais na presença do Senhor Jesus. Tem coisa melhor do que isso? E a pedra branca, o que significa? A pedra branca tem um duplo significado aqui. A pedra branca, ela vai significar a pureza, a justiça, a verdadeira vitória. Porque nos tribunais, as pessoas que iam julgar, o júri, cada jurado tinha uma pedra branca e uma pedra preta. E ao final, na hora do final do julgamento, era colocada num saco a pedra que cada um dos jurados escolhesse. E ao final abria-se aquele saco e iam contando as pedras. Se houvesse mais pedras brancas, o acusado estava liberado, ele era inocente. Mas se houvesse mais pedras pretas, ele seria morto, ele seria considerado culpado. O que Jesus está dizendo é, você vai receber uma pedra branca, simbolizando a tua pureza, a tua justiça, a tua inocência, a tua ausência de culpa. Mas a pedra branca, em alguns cenários também, nesse tempo do Novo Testamento, ela simbolizava o ingresso, era a entrada em certas situações. O que o Senhor Jesus pode estar dizendo aqui também é a pedra branca é a garantia de que você vai entrar, é o teu ingresso. E naquele ingresso, você não vai receber só o ingresso no teu nome, você não vai receber assim, em nome de Filipe. Em nome de Filipe, que doravante vai se chamar um novo nome. Há um novo nome, há um renovo. Já pensou nisso? Quando nós estivermos com o Senhor, quantas coisas nós já recebemos do Senhor? Já recebemos uma nova mente, uma mente renovada pela palavra. Já recebemos um coração de carne no lugar de um coração que era de pedra. Já recebemos vida eterna em lugar da morte eterna. Receberemos um novo corpo. Justificados seremos, glorificados estaremos com um novo corpo diante do Senhor, para morar num novo céu, numa nova terra e com um novo nome. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, até o teu nome já passou. Eis tudo se fez novo. Nós estamos aqui hoje lutando, perseverando. Nós já somos nova criação. Como Paulo disse, nós ainda não foi manifestado o que seremos. Lá em casa estou fazendo aquele velho experimento que a gente faz com as crianças. Eu estou fazendo com a Helena. Peguei lá um grão de feijão e coloquei um algodão molhado, para ela ver
como aquilo vai avançando, né? E aquele grão de feijão ele ainda é plenamente visível, mas ele já começou a brotar, e daqui a pouco começa a subir e começa a aparecer uma plantinha. Como disse Paulo, é necessário, aliás, foi o Senhor Jesus que disse, é necessário que a semente morra, que nós somos hoje a semente, daquilo que um dia seremos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos morrer verdadeiramente, para que essa planta, essa árvore, essa coisa nova que Deus está fazendo, cresça e apareça. A semente fica para trás, nasce uma planta que vai ter uma outra conformação. É preciso deixar aqui, morto nesse mundo, o nosso ego. Aquele que quiser vir após mim, o que o Senhor Jesus diz que tem que fazer? Primeiro, negue-se a si mesmo, depois, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é instrumento de morte. Mas nós temos promessa. Entrega hoje ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Vai ter novo corpo. Vai ter novo céu, nova terra. Vai ter um novo nome. Mas para isso nós precisamos hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias tomar uma postura. E não pode ser uma postura frouxa, como vemos aqui nossos irmãos de Pérgamo, né? Não, deixa isso aí, eles estão aqui, é tudo irmão. Não, é preciso que nós sejamos firmes. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, não dá para a gente cair nesse engodo de, vamos deixar passar, não tem nada não, está tudo bem, é irmão. Não dá para deixar passar. Não dá para deixar passar. Porque a palavra diz que nós devemos julgar os próprios anjos. Então, hoje, nós precisamos olhar, primeiramente, para a nossa realidade pessoal. O que em mim precisa morrer? O que em mim eu tenho deixado, como os nicolaítas deixaram, ir se criando ali como um câncer que vai tomando conta e vai te abraçando. O que em mim eu fui deixando, empurrando para a barriga, deixa isso para lá, não tem nada não, todo mundo faz. Primeiro no CPF e também no CNPJ. É preciso que nós estejamos juntos, orando ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, nos arrependendo diante do Senhor dos nossos pecados individuais e também coletivos, apontando verdadeiramente o caminho da graça, o caminho da vida, o caminho da verdade. Porque quando vier aquele que é o Senhor da igreja, não haverá mais tempo para arrepender. Se hoje ouvirmos a voz dele, nós possamos verdadeiramente nos arrepender, entregar novamente o nosso caminho ao Senhor, contar com a graça dele, contar com o perdão dele. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se assim agirmos, receberemos dele do maná escondido, receberemos uma pedra branca atestando a nossa pureza, a nossa inocência, e receberemos dele um novo nome. Que assim seja na minha vida e na tua vida. Senhor, nos abençoa nesta noite, que essa palavra que ela não acabe aqui, mas que teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações e nos ajudando a tomar decisões todos os dias, decisões de deixar a tua luz iluminar os caminhos escuros por onde temos andado, deixar a tua luz iluminar
os cantos mais obscuros da nossa alma, que nós não queremos abrir mão. Estamos verdadeiramente, Senhor Deus, num caminho que vai levar à vida ou à morte. Ilumina nossa mente, nossa alma, nosso coração, nosso entendimento como igreja, como irmãos, como filhos do Senhor, para que nós possamos seguir a luz, por mais que vá doer, nós possamos nos render ao Senhor todos os dias da nossa vida. Ser com nossos irmãos que estão aqui, ser com nossos irmãos que não estão aqui, ser com a tua igreja, Senhor, que hoje caminha sobre a terra. Nos ajuda a aprofundar o nosso conhecimento do Senhor, não só pela leitura, também pela oração, também pela prática de uma vida que te agrada, para recebermos então esses benefícios que o Senhor tem prometido. O Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor?